Aqui dentro desta caixa está um portátil que eu te diria que é literalmente igual a um MacBook, mas em versão Windows, com uma excelente qualidade de construção, praticamente specs topo de gama, mas o preço é um bocadito mais barato. Estás preparado para o conhecer? Está no ar o Power On. E esta é uma rubrica que é oferecida pela FNAC, portanto, tanto aqui o portátil do nosso vídeo, como todos os teus acessórios de informática e todos os teus periféricos, eles vão estar disponíveis em fnac.pt e numa loja FNAC. E o nosso vídeo de hoje é então sobre o MateBook 16S, aquele que eu diria que é o portátil topo de gama da própria Huawei, e assim que tu tiras da caixa tu consegues perceber o que é então um portátil premium. Em termos de acabamento, ele tem um corpo feito em metal e é impossível nós olharmos para ele fisicamente e não o achar igual ao MacBook, porque ele é literalmente igual. Literalmente igual, não é? Puxa aí o microfone para se poder ouvir. Puxa aí. Vá, agora com o microfone diz lá então. Eu estava a comentar que há pouco, quando estavas a experimentar no sofá, deu para reparar que efetivamente eles têm muitas características idênticas, seja o ecrã, seja as colunas laterais. É verdade. Até o trackpad parece muito idêntico. O ecrã tem a qualidade muito parecida ao MacBook, porque a qualidade dele é mesmo muito boa. Não é a mesma coisa, mas efetivamente em termos de corpo, o facto de ele ser este alumínio, que a cor também é muito parecida, o facto de ter então aqui as colunas laterais, o teclado dele também não é um teclado de 100%, é um teclado que não vai ter o numpad aqui na parte direita. Portanto, faz lembrar também muito, estavas a falar de trackpad também, não é? O trackpad também tem um tamanho incrível. O tamanho do trackpad é muito, muito grande, como tu consegues ver. Portanto, excelente. Desliza muito bem, dos melhores trackpads do mercado. E então a relação aqui também com a funcionalidade e aqui com o toque, diria-te mesmo que para o Windows tem dos melhores trackpads do mercado. Eu acho que sim, eu acho que a experiência de utilização, aqui um bocado como tu estás a dizer, a experiência de utilização dele faz lembrar o MacBook. Por isso é que eu também comecei o vídeo muito por aqui, porque é impossível alguém chegar aqui a este computador e não... Se eu tapasse aqui o facto de ele dizer Huawei, eu não sei se muita gente, se o tivesse que ver assim de forma frontal e tirássemos as etiquetas todas, eu não sei se muita gente não dizia que estamos na presença do MacBook. De forma frontal, porque efetivamente eu acho que os Macs vão perdendo as entradas. Nas laterais? Não, mas isto é uma das vantagens que eu acho que este também tem. Porque o MacBook agora praticamente quase só tem USBs tipo C e quem quer meter outras entradas não vai conseguir pôr nada. E tu aqui acabas por ter um portátil muito mais completo. Tens aqui dois USBs tipo C, um dele a partir do qual tu carregas. Depois também tens aqui um HDMI completo para poderes ligar logo diretamente. Temos aqui também o jack 3.5mm para ligar os fones. E também aqui duas entradas USB normais. Portanto, eu diria que ele está super completo. A acrescentar alguma coisa, eu só colocaria aqui um leitor de cartões SD, porque é das coisas que também mais usamos, é pens e cartões, e nesse caso iria ficar então super completo. Esta linha do MateBook 16S é então o topo de gama que tu vais ter aqui nos MateBook. Eu já te trouxe um vídeo no Power On anterior, até foi no último episódio, que era sobre o D16, que é uma versão dele, mas um bocadinho mais em conta. Se tu não quiseres pagar tanto pelo teu portátil, pode ser uma excelente opção. Vou deixar aqui em cima no card do vídeo e lá em baixo na descrição para tu veres então depois deste. Aqui, como eu te disse, tu vais ter então o topo de gama. Ele vai ter os novos processadores da Intel de 12ª geração e vais poder comprá-lo em i7 ou em i9. Este modelo que eu tive aqui a testar para o vídeo é o i7. Em termos de memória, ele vai ter 16 GB nas duas versões e em termos de armazenamento, tu vais contar com 1 TB que te vai dar para praticamente tudo. Onde ele poderá ter aqui um ligeiro downgrade, que eu diria-te que não é um downgrade, por exemplo, se tu quiseres para trabalho, para estudo, para a maior parte das tarefas, é apenas se tu quiseres jogar, é a placa gráfica dele, que ele tem uma placa gráfica on-board, neste caso a Intel Iris X, que eu diria-te que para jogo não é do mesmo tu teres, por exemplo, uma gráfica dedicada. Se tu tiveres uma GeForce ou uma gráfica mais específica, como tu tens em portáteis de gaming, tu vais poder correr os jogos mais recentes. Aqui vais correr muitos dos jogos, vais correr com as definições no mínimo, porque processador, RAM e isso ele tem mais do que suficiente. Se tu quiseres um portátil para gaming, eu diria-te que este não é a melhor opção. Já se tu quiseres um portátil para trabalho, poder trabalhar com um Excel cheio de linhas, cheio de colunas, puxar muito pelo PowerPoint, cheio de imagens, um PowerPoint com 50 e tais slides carregado de conteúdos multimédia, eu diria-te que ele vai-te dar perfeitamente porque o seu processador e a sua RAM aguentam-no muito bem. Outra coisa que eu te queria dizer que também gostei muito foi das cores da imagem do próprio ecrã. Do próprio ecrã? Não, mas o ecrã... A Huawei tem tentado a subir o patamar cada vez mais
no que toca a ecrã, porque efetivamente os ecrãs deles são de super qualidade. E nós aqui não temos um ecrã 4K, que ele é de 2520 por 1680, ou seja, ele é ali um 2,5K, não é um 4K, mas a qualidade que se vê no próprio ecrã e o facto de ele fazer aquele brilho espelhado à frente, as cores ficam incríveis. Um contraste de 1500 para 1. Eu acho mesmo que as cores que se consegue ter aqui, nós aqui temos aquilo que eles dizem que é 1.07 mil milhões de cores. E acho que cobrindo também 100% do espaço de cor de sRGB, tu vais ver este portátil que vai servir muito bem para quem quer editar imagem, para quem quer editar vídeo, porque ele tem mesmo uma precisão de cor brutal e acho que se tu queres um onde possas servir quase de guia e de referência para a imagem, ele pode ser uma excelente opção. Para além disso, ele também tem uma vantagem, ele é tátil. E nós podermos ter, muitas das vezes, quando estamos a mexer nos programas, ter um trackpad deste tamanho e ter um portátil tátil para dar aqueles toques no sítio correto, incrível. E, mais uma vez, volto a dizer que a experiência de utilização que tu tens num portátil destes é brutal. E acho que a Huawei aqui construiu um portátil top. Algo que eu também gosto muito neste portátil e que normalmente muitos daqueles que estão a sair para o mercado não têm essa mais-valia é o facto de ele ter um rácio de 3:2 e em termos de imagem de computador, devo dizer que o 3:2 para mim eu acho que é o ideal. 16:9 acho demasiado largo, pode dar jeito para algumas funções e para alguns trabalhos específicos, mas eu diria que o 3:2, tanto para consumir conteúdo, navegar na internet e fazeres a maior parte das tarefas, eu acho que este rácio de 3:2 é praticamente perfeito. E ele também tem uma grande vantagem, que é não ter quase moldura. Moldura muito fininha, o que vai fazer, lá está, eu acho que aquilo que tu me comentavas da parte física dele torna num portátil incrível, incrivelmente bonito. E acho que toda a experiência de utilização que nós temos aqui com ele é brutal. Por exemplo, uma das coisas que eu não utilizo, mas quem tem mais dispositivos Huawei, ele vai ter aqui o sensor de proximidade e tu ao aproximares à tua impressora, ao teu smartphone, vais poder transferir ficheiros para ele e dele para os teus dispositivos, que pode dar muito jeito para quem tenha outros dispositivos Huawei, inclusive é também fones e por aí fora. Portanto, aqui muitas funcionalidades. Outra que eu gostei muito e também já tinha visto no D16 e nós temos aqui também no 16S é uma câmara com inteligência artificial. Ela é uma câmara de 1080p, tem bastante qualidade e ela vai ter então inteligência artificial que vai reconhecer o que é o elemento principal que és tu e vai reconhecer tudo o que é fundo. E tu poderes aplicar de uma forma virtual diretamente no teu portátil e no software da Huawei fundos, como tu tens, por exemplo, no Teams ou no Zoom. Lá tu precisas de um software de terceiros para o fazer, aqui não, tu poderás fazer diretamente então aqui no próprio software da Huawei e vais tu, para que plataforma fores com a tua webcam, vais poder então não mostrar o teu fundo e não derivar do software de terceiros. Para além disso, também tem as duas funcionalidades que eu te mostrei no outro vídeo. Uma delas é o Eye Contact, que basicamente ele por software move-te os teus olhos ligeiramente, que em vez de tu estás a olhar como se fosse para o ecrã, está como se tu estivesse a olhar para a webcam e para as pessoas que te estão a ver na videochamada. E outra delas é então o seguir o sujeito, porque esta câmera, como tu não podes mexer, porque ela está fixa dentro do teu portátil, quando tu te moves, ele vai-te acompanhar digitalmente. O que ele faz basicamente é cortar aqui um bocadinho do teu ângulo de visão e então utilizar as outras zonas do campo de visão da própria câmera para fazer aqui como se fosse um follow falso. Para além disso, ele também tem microfones com inteligência artificial que vão reconhecer o que é a tua voz e o que é barulho de fundo e separar os dois para as chamadas serem melhores. Ainda relativamente à câmara, ela não serve para te desbloquear o computador, mas para isso tu vais ter então aqui o botão de ligar ou desligar que vai ter então fingerprint, impressão digital. Algo também muito importante, a questão do carregamento e da autonomia. Como tu percebeste, ele carrega por USB tipo C e na caixa vem o transformador de 90 watts. Em termos de autonomia, de todos os testes que eu fiz, eu tive com ele ligado muito tempo, aquele trabalhar normal do dia-a-dia para ver quanto tempo é que ele iria aguentar. Eu diria que ele passou a barreira das 9 horas, andou ali 8, 9 horas, continuou. Chega uma altura em que para mim já dá o all day battery, portanto é mais do que suficiente. Assim, de um modo geral, eu diria que é um portátil que cumpre para praticamente toda a gente. Acho que é um portátil excelente. Cá em casa adoraram-no. Cá em casa ele pode cá ficar, se quiser. Pode cá ficar. Era capaz de ser boa ideia. FNAC, se quiserem deixar ficar este cá em casa, adoraram-no. Portanto, efetivamente, como eu digo, é um excelente portátil. Vai cumprir para toda a gente. Para quem é que eu diria que pode não cumprir? Para quem procura aqui um bocadinho mais de processamento gráfico. Porque aí tu não vais ter. Se tu não precisares dele, então portátil brutal, vai servir para todos os públicos
E lá está, o preço para o que está aqui dentro não é dos mais altos, está bastante ajustado e eu acho que ele vale muito a pena e já sabes que ele está disponível em fnac.pt e numa loja Fnac perto de ti. E se este vídeo te ajudou, não te esqueças de deixar o teu like, inclusive deixa-me lá em baixo nos comentários o que é que tu achaste deste vídeo aqui com uma opinião um bocado feminina à mistura. Deixa-me lá em baixo nos comentários se gostaste ou não e subscreve o canal para mais conteúdo deste. E nós vemos, claro, no próximo vídeo.